Pessoal, boa noite. Boa noite. A gente sempre faz um treinamento. Aí depois eu vou valendo. Pessoal, boa noite. O treinamento foi melhor do que eu, né? Bom, então, para quem não me conhece, meu nome é Ailton. Hoje responsável pela direção das atividades, tá bom? Quem estiver vindo à casa pela primeira vez, sintam-se acolhidos e acolhidas em nome da direção. Tá me ouvindo? Não, é porque eu estou traumatizado com o microfone. Toda vez que eu pego o microfone, a minha esposa fica ali. Como ela não está ali, eu estou olhando para ver se ela dá o toque, né? Aí eu fico meio perdido. Vamos lá. Bem, gente, vamos, por favor, desligar o celular, né? Então, colocar no silencioso, para que não haja nenhuma intercorrência durante a palestra. E a gente sempre faz alguns convites das nossas atividades realizadas aqui na casa. Elas, aos domingos, né, a partir das 8 horas, nós temos a nossa sopa fraterna, Bezerra de Menezes, de 8 mais ou menos até 11h45, aliás, até 10h45 mais ou menos. E a cada quinto domingo nós temos uma equipe específica, né, para fazer e distribuir a sopa, aproximadamente quase 90 potinhos de sopas são distribuídos aqui aos domingos. Além da sopa, os irmãos que vêm à casa, eles tomam banho, recebem uma roupa nova, né, uma roupa limpa, uma roupa passada, tá? E, então, assim, quem quiser conhecer o trabalho, aos domingos, a partir das 8 horas. Cada domingo, uma equipe específica. Também aos domingos nós temos a nossa campanha de fraternidade Alta de Souza, que ocorre aqui no salão a partir das 9 horas da manhã. Então, é um trabalho de assistência espiritual e material. Nós temos uma quadra já pré-determinada, então aos domingos uma equipe se dirige àquela quadra, levando a mensagem do Evangelho e ao mesmo tempo arrecadando o alimento material, né? Esse alimento material, esse pão material, ele é distribuído às famílias assistidas aqui pela casa. O que é necessário para eu estar aqui nesse trabalho? Deixar a preguiça de lado, né? Porque a gente sabe que não é fácil acordar domingo de manhã, né? Seja lá 8, seja 9. Somente isso, é deixar a preguiça de lado e boa vontade, né? E vou dizer para vocês uma coisa. É o melhor trabalho de desobsessão que existe na casa espírita, é o trabalho de caridade. Na verdade, a base do espiritismo é a caridade ao próximo, né? Então, imagine vocês aqui, como domingo a gente já chega, o pessoal está aqui nos aguardando, aí vem abraçar, né? Geralmente eles chegam aqui, por exemplo, para a sopa, alguns chegam aqui alcoolizados. Eles passam a semana inteira na rua. E aí chegam aqui domingo para tomar o banho. Vai ser o único banho da semana. Então eles chegam, eles querem conversar, eles querem abraçar. E aí a gente tem que, né, de alguma forma, trabalhar em nós o orgulho e deixar o afeto correr solto. E a campanha tem isso, né? A gente bater numa porta para pedir alguma coisa, né? E aí encontrar com um colega, um conhecido, olha só esse trabalho que é desenvolvido em nós mesmos. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer, domingo, 8 e 9 horas. De 9 às 10h30, nós temos a evangelização infantil aos sábados também, e a mocidade das 10h30 ao meio-dia, tá? E hoje nós temos a palestra com o nosso irmão, tá ali, o Max Lânio, o filho do orgulho, Melindre, estará conversando conosco, né? Ele é frequentador, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, e convidá-los também para a nossa palestra no próximo sábado, no mesmo horário. Jesus na casa de Zaqueu, com nosso amigo, o irmão Maurício Cury, do Atualpa. Tá bom? Então vamos fazer a leitura da nossa mensagem. O Filho do Orgulho, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. O Melindre, filho do orgulho,
propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera a prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades, em vez de aboli-los. Essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana, que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem sua posição refugada e se sente desprestigiado, mas não mais comparecendo às assembleias. O médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quanto à própria educação mediúnica e que se ressente, fugindo às reuniões. O comentarista admoestado fraternalmente para abaixar o volume da voz e que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê o artigo recusado pela redação que se supõe menosprezado, encerrando atividades na imprensa. A cooperadora da assistência social, esquecida da passagem de seu aniversário, se mostra ferida, caindo na indiferença. O servidor do templo que foi, certa vez, preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta por sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos, cujo nome foi omitido nas citações de agradecimento, e surge magoado, esquivando-se a nova cooperação. O pai, relembrado pela professora das aulas de moral cristã, com respeito ao comportamento do filho e que, por isso, se suscetibiliza, cortando o comparecimento da criança. O jovem, aconselhado pelo irmão amadurecido e que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência. A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro, de cuja cooperação necessita nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se viu satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de auxílio mais amplo. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar e esquecer se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar primeiramente. Todos nós aí comparecemos para receber, antes de mais nada, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre que piora aquele que o sente sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa de nossas preces, conquanto curtas ou aparentemente desnecessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caibá Schutel. Mensagem do livro O Espírito da Verdade, de Emmanuel e André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Então vamos fazer a nossa prece.
amado Mestre Jesus, divino amado, irmão querido, aqui nos reunimos em Teu nome, Senhor, aproveitando essa oportunidade bendita de luz e de aprendizado, essa oportunidade de iluminação de nossas inteligências, para que dessa forma possamos caminhar com passos mais firmes, em busca dessa renovação espiritual, em busca da nossa transformação, porque esse é o objetivo de todos nós que nos encontramos nesse orbe de prova e de expiação. Que possa abençoar o nosso palestrante, para que nesses instantes ele se transforme em seu verbo encarnado, fazendo com que a tua mensagem possa chegar às mentes e aos corações de todos aqueles que estarão nos ouvindo, Senhor Jesus. E que ao sairmos daqui nessa noite de hoje, façamos que morra em nós o homem velho e que renasça o novo homem, voltado para as coisas espirituais. Que sejamos amparados, assistidos e fortalecidos pelo teu imenso amor e pela tua imensa misericórdia. Fique conosco, amigo querido, hoje e sempre. Assim seja. Então, Max. Só para seminário da esse fica com. Agora nós invertemos. Brindei, quero isso não. Boa noite, amigas e amigos. Boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos para essa noite de estudo. O que nós vamos fazer aqui é estudar um pouquinho esse tema. Os Espíritos têm nos dito que nós temos dois enormes problemas que têm atrasado a humanidade a ser feliz. Chamam eles egoísmo e orgulho. Esses dois cânceres, como é o nome que eles dão para isso, têm esfacelado muitas vidas de pessoas invigilantes que não se observam. Allan Kardec irá dizer no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo que se reconhece o verdadeiro espírito pela transformação moral que faz. Olhar para dentro e ver o que já tem e o que ainda falta ter, o que tem que não convém e o que tem que deve ser compartilhado. Exame íntimo, autoconhecimento. E pelo esforço que faz para domar as más tendências. As duas piores más tendências dos habitantes do planeta de expiações e provas que é a Terra chamam-se egoísmo e orgulho, ou orgulho e egoísmo, dependendo de cada um de nós. Mas o que é esse tal de orgulho, que tem filhos, e um deles extremamente nocivo, chama-se melindre? O que será esse tal de orgulho? Orgulho, numa maneira muito fácil da gente enxergar, de maneira bem grosseira, mas simples de entender, é uma criatura que quer se ver acima de todos os outros. Ela quer se colocar na posição de pedestal. Ela quer ser vista pelos outros, conquanto ela não se preocupe com os outros, desde que ela esteja em cena, desde que ela seja considerada, desde que ela seja tratada com diferenças, que ela seja, então, considerada como uma pessoa a mais do que as outras. Isso é normalmente o que nós chamamos de orgulho. E o egoísmo é aquele que quer tudo para si, independentemente se os outros não terão nada. Esses são as pessoas que pensam só em si, só nos seus interesses pessoais, e não importa se existe ou não alguém que geme e chora ao seu redor, faltando o que lhe sobra à mesa no supérfluo. Então, esses dois cânceres, eles têm sido, como dissemos, dois movimentos que nós precisamos estudar e combater. Combater até vencê-los. E a educação moral é o meio pelo qual a doutrina espírita, reavivando o Evangelho, nos faz permanecer na linha de frente, atacando esses dois insidiosos guerreiros que estão derrubando a humanidade. E o que nós vamos fazer aqui hoje é ver um pouquinho sobre isso. Porque como combater o orgulho, que é onde nós vamos focar nossa atenção hoje? Fazendo exatamente o oposto dele. E o que é o oposto de orgulho? Na leitura aqui nós já verificamos que a única maneira de você ter a antítese do orgulho é você ter o que se chama humildade. Humildade
Não é uma pessoa parecer tadinha, diferente. Humildade é você saber o seu tamanho. Você não é nem mais, mas também você não é menos. Uma pessoa não se autodeprecia quando ela é humilde. E ela também não se auto-vangloria quando ela é humilde. Aliás, ela nem sabe que é humilde. Se alguém falar assim, eu sou humilde, desconfio. Porque a humildade geralmente ninguém fala. Ela é percebida por aqueles que convivem com a pessoa. Nota-se, transbordar-se dela, aquele irradiar-se de humildade. O jeito de falar, o jeito de viver, o jeito de olhar, o jeito de abraçar, o jeito de sentir, denotam características próprias da personalidade de uma pessoa humilde. Mas entre o orgulho e o outro extremo, que é a humildade, nós temos um caminho que vai nos fazendo, pouco a pouco, diminuir a potência do orgulho e, pouco a pouco, ganhar a potência da humildade. Ninguém é 100% orgulhoso ou 100% humilde neste planeta de expiações e provas. Dia virá que nós seremos 100% humilde, mas até lá nós temos uma viagem evolucionária que nós estamos fazendo, que é o que Kardec diz. Você se esforça para domar as más tendências. Como se esforça? Então aqui a gente viu no texto que foi lido várias situações em que a pessoa, vocês se lembram até daquela brincadeira, né? Magoei, né? A pessoa se magoa, né? Sente, ai meu Deus, porque pode ter falado isso de mim? Como pode ter esquecido de mim? Não é assim? Ou seja, é uma pessoa que se julga em posição de destaque. Cuidado. Quando você olhar para si, se você quer estar em posição de destaque, cuidado. Está mostrando claramente que tem grande possibilidade de queda. Porque todo aquele que sobe muito, a queda também é longa e dolorida. Então, muita atenção, porque a construção que nós estamos fazendo de largar esse orgulho que faz com que ensobreça a nossa vida e trazer a humildade, que faz com que traga luz para a nossa vida, é uma viagem que exige o que Kardec disse, esforço. Ninguém consegue vencer esses animalículos, esses guerreiros do mal que estão instalados em nosso íntimo, sem fazer esforço. Porque a primeira coisa quando alguém se sente ofendido, o que é? É de reagir. A primeira tendência dela é de reagir. Como que ele pode falar isso de mim? Quando não fala direto para a pessoa, não é assim? Ou não é, gente? Ou eu estou em outro planeta, ou vocês estão aqui muito melhor e eu não estou conseguindo. A primeira tendência é a gente reagir. E esse esforço que nós temos que fazer para domar, como se doma um cavalo bravo, um cavalo selvagem, esse esforço passa por não reagir, passa por agir. Se eu sentir-me ofendido, que é o melindre que vai nascer disso, eu tenho que primeiro lembrar, se eu me sentir ofendido, é porque eu trago o problema em mim, que senão não me ofenderia. Só para vocês terem uma ideia de quem não se ofende, certa ocasião, Mahatma Gandhi, que todo mundo conhece, que não era cristão, ele uma vez estava em determinado trabalho, alguém chegou e o atacou com palavras bem grosseiras, bem denigrantes, bem ruins mesmo. E aí o repórter que estava do lado olhou para Mahatma, ele estava inalterado, não tinha se afetado, nem ruborizado, ele ficou ruborizado. Mas Mahatma, você não vai responder a ele? Você não vai? Mas ele te ofendeu. Não vou responder a ele. E você não vai perdoar? Não vou perdoar. Mas por que você não vai perdoar? Porque eu não tenho que perdoar. Eu não me senti ofendido. Essas são as almas que já não entram em ressonância porque não trazem mais dentro de si o problema do orgulho. Essas almas não entram em ressonância, elas não se afetam com as provocações externas. Em outras palavras de Jesus, elas não entram em tentação. Elas não têm a tentação de devolver na mesma moeda ou mais. Geralmente, aquele que devolve a ofensa, devolve um pouquinho mais do que recebeu. Tende a ser vingativo. E aí, o que é o ponto? Nós não estamos na categoria, falando por mim, nós, como habitantes de uma maneira geral, e eu me incluo como número 1 deles, não estamos na categoria de Mahatma Gandhi, ou de espíritos como, por exemplo, Chico, de espíritos como Francisco de Assis, espíritos dessa categoria que todos nós conhecemos. Como nós não estamos, nós temos que fazer esforço para um dia, depois de muitas e muitas lutas, a gente ser capaz
de fazer isso espontaneamente. Mas até lá, é muita persistência e é muita força de vontade para rebater, não o outro, mas a nossa impulsividade de atender à provocação do outro. Às vezes o outro nem está nos provocando, mas nós nos sentimos provocados. Isso é o que nós trazemos em nós, que nós precisamos combater. E esse combate exige muita paciência. Quando Jesus diz que nós precisamos perdoar 7 vezes, 70 vezes, falando simbolicamente, isso nós temos que perdoar sempre. Porque pensa, gente, pensa. Quando alguém agride, quando alguém fala algumas coisas para machucar o outro, com todo o respeito, essa pessoa é enferma da alma. Porque ninguém em saúde espiritual e mental e emocional normal agride o outro. Você, quando está saudável psiquicamente, você só quer o bem do outro, você só pensa no bem, você não tem maldade no seu coração, você não quer atacar ninguém, você não quer machucar ninguém. Então alguém que grita, que machuca, que ofende, que diz coisas que provocam profundos ressentimentos no outro, esse alguém é doente da alma, é enfermo. E antes de responder a ele com outro ataque, ou outro insulto, ou outro machucado, como ele fez, nós temos que lembrar de Jesus. Estava no alto da cruz, pregado. Olhou aquela população que ali estava, eles tinham escolhido libertar Barrabás e condenar Jesus. Mesmo assim, Jesus olhou para eles e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. O doente, gente, não sabe o que faz. Quando a dor, e essa dor é a dor da alma, ela acode, ela chega, a pessoa tem a reflexão disso no seu modo de ser, geralmente revoltado, inquieto, desajustado. Uma pessoa completamente sem paz. Uma pessoa que não tem harmonia, que não consegue encontrar sossego íntimo. E nas primeiras oportunidades que ele encontra, ele quer extravasar esse fel que ele carrega dentro dele. E é tal como um doente que você encontra no hospital e tem um enfermeiro que está cuidando dele. Esse doente está lá e ele é revoltado, ele briga, ele xinga o enfermeiro. Mas o enfermeiro vai tratá-lo como igual? Não vai. Porque o enfermeiro sabe que é alguém que está sob um processo de doença e a reação de alguém que é doente é diferente da reação de que alguém que é saudável. O que o enfermeiro faz? Releva, não é isso? Não é que o enfermeiro não sente, que o enfermeiro também não é um ser de outro planeta. Ele sente, poxa, falar isso pra gente, mas tadinha, é igual a criança, né? A gente não vai ligar para isso. Uma criança, por exemplo, que vai fazer birrinha, chuta a sua perna, você vai bater na criança? Não vai, porque você sabe que a criança não sabe o que faz. É uma birra típica de criança, que é um espírito reencarnado, que já traz as suas mazelinhas desde pequenininho. Então, doente, criança, enfermo da alma, devem ser tratados do mesmo jeito. Com o quê? Com a tranquilidade, com a serenidade. E jamais, jamais com o revide. Porque quando você revida, mesmo silenciosamente, hein? Como assim me revidar silenciosamente? Você pode ter falado nada, mas por dentro você está matando a pessoa com seus pensamentos. Isso é revide. Você não falou porque, às vezes, por exemplo, você está no trabalho, seu chefe falou uma coisa que você não gosta, mas dentro do seu íntimo você está assim, tomara que você morra, desgramado, não é assim? Tem o revide íntimo que nós carregamos em nós, que, com todo respeito, é típico desse mundo que nós vivemos. Então ninguém tem que se envergonhar disso, não. Eu me considero um desses, estou aprendendo, esforçando-me muito. E é difícil, porque o mundo de fora não sabe a luta que você está travando intimamente para não devolver a ofensa, seja a ofensa silenciosa, seja a ofensa frontal, ou a pior das ofensas, aquela que você faz nas ocultas, aquela que na surdina você faz o mal para o outro, que você julga que te ofendeu. Eu disse julga, porque muitas vezes ele não te ofendeu coisa nenhuma, mas você se sentiu ofendido por causa do quê? Do melindre, por causa das suas suscetibilidades. O Cabachuto usou uma expressão extremamente interessante. Ele chamou o melindre de alergia moral. Você sabe o que é alergia? É que você toca em alguma coisa e aquilo te causa reação, não é? Imediata, né? Então, você é alérgico a, sei lá, penicilina, você é alérgico a um determinado alimento, amendoim. Tem gente assim que é alergia? O melindre é exatamente isso. Alguém fala alguma coisa que você carrega em você e aquilo pipoca em você. Quando falo pipoca em você é porque você não conteve o impulso que ainda é mais forte do que a sua vontade de domar a sua má tendência. Estão me compreendendo, gente?
Essa luta é íntima. Ninguém de fora sabe que você está travando a luta. Ninguém de fora sabe o quanto você está se esforçando intimamente para não falar um palavrão para uma pessoa que te agrediu. Para não, muitas vezes, pular no pescoço dele e falar assim, sai daqui, maldição. Ou seja, é uma criatura que por dentro está sofrendo a prova da testemunhagem, contenção de orgulho. Contenção de orgulho. Nós não estamos eliminando ele, estamos segurando para que ele não vaze. Quando a gente não devolve já a ofensa, mas não devolve frontalmente, a gente já tem um avanço. Mas enquanto a gente ainda está por dentro, fazendo o mesmo movimento, mas não articulando a palavra, a gente precisa avançar um pouco mais. Vou lembrar um caso bem típico que acontece muitas vezes. Tem um sujeito completamente espavorido, brigão, gosta de tudo quanto é encrenca, e ele está no trânsito. Alguém cruza e passa na frente dele, e ele tem razão, o outro trancou, o outro fechou ele. E ele ficou super nervoso, botou 10 dedos, ainda pegou mais outros dedos para mostrar, tá certo? Falou palavrão, xingou a mãe do coitado, fez um mundo de coisa. Aí o sujeito vem aqui para participa da palestra, fala, o que aquele danado, aquele palestrante falou? E ele começa a refletir. Puxa vida, eu estou sendo completamente reativo. Aí ele, analisando aquilo, começa a referir-se a si mesmo e não ao outro. Esse problema não está no cara que me fechou, está em mim. Porque nem todo mundo que é fechado age como eu agi. Ele faz reflexões que é própria dele. Ninguém está fazendo isso por ele. Ninguém faz isso por você. Você ouve e você tem que fazer o seu dinamismo interno modificar-se. Ele sai daqui, vai trabalhar no dia seguinte, passa numa situação e outro fecha ele. Ele lembra da palestra, lembra das reflexões, levanta a mão não levanta, mas xinga, desgramado, não sei o quê, mais o quê. Melhorou um pouquinho, a mão não levantou. Passa um mês, mais palestras e mais palestras, curso do ERD, participação nos trabalhos sociais que ele desenvolveu. Ele começa a ter melhorias, transformações, que quem convive com ele de perto começa a perceber. Quem não conhece nem nota. E aí vai de novo no trânsito, na mesma situação. E de novo, era a prova dele, viu, gente? De novo, ele é fechado. E aí ele quer levantar a mão, mas parece que tem uma força segurando a mão, quer abrir a boca para gritar. Ele não consegue gritar, mas por dentro ainda está lá. Aquele nervoso, querendo pular no outro que está no carro. Melhorou, gente. Já não levantou a mão e colocou aquele dedo obsceno. Já não falou palavras de baixo calão. Mas ainda falou em pensamento palavras de baixo calão e desejou o mal para o outro, que é a pior das coisas. Pior das coisas. Desejou o mal para o outro, porque ele supõe que o outro fez isso de propósito. Passa um tempo, mais dá-lhe espiritismo, dá-lhe evangelho, mais participação, mais estudo. Chega um dia que ele está lá no trânsito, fecha de novo, e aí ele já não tem mais o impulso de levantar a mão, não tem mais o impulso de falar, mas vem um pensamento ruim e ele, Pai nosso que estás no céu. Faz uma prece, contém, olha a palavra, contém o impulso do mal que vinha nascendo dele por uma força que transcende a vontade dele, que chama-se força do pensamento em conexão com o mais alto. Vence naquele momento a barreira mais difícil, mas o impulso ainda está lá. Ele não eliminou o impulso, ele conseguiu conter. Passa mais um tempo, ele já está quase 2 anos no espiritismo, no evangelho, estudando, acontece de novo o evento. E aí ele vai tudo de novo, segura, não tem aquela vontade de pôr a mão, não tem a vontade de falar, vem aquela vontade de falar, mas aí ele não lembra de fazer a prece, e aí ele não consegue conter e fala assim, vai com Deus! Mas ainda fala assim, miserável. Conclusão, ele vai evoluindo pouco a pouco. Até que um dia ele vai justificar o erro que ele supõe que o outro cometeu, apresentando desculpas para o outro. Ele vai falar assim, genuinamente do coração, vai com Deus, meu irmão. Pode ser que ele está com a mãe dele, ele está tendo que correr para poder levar para o hospital, pode ser que tenha algum problema, eu não sei, talvez ele brigou com a família. Ele começa a achar razões para justificar o ato do outro. É quando ele saiu desse lado aqui, ó, passou para cá. Ele não está mais contendo, ele já está ajudando o outro em pensamento, mesmo que o outro supostamente tenha errado.
É fácil fazer isso? Não. Esse exemplo que eu falei para vocês leva 2 anos na história que nós estamos contando aqui. Lá na FEB, para vocês terem uma ideia, tinha uma mocinha que chegou para participar do EJE, o curso que a gente faz lá. Eu já estou lá há cerca de 20 anos, então eu já vi muitos casos, e são casos interessantes, porque essa mocinha, primeiro que ela chegou lá, nem se matriculou direito, sentou, o Dico perguntou para ela, pois não, o que você se matriculou? Não, eu nem sei que eu estou aqui, mas me deu vontade de vir aqui, eu vim para cá. Tá bom, depois você sair daqui, você passa aí para a gente preencher a ficha e se matricular. Tá bom, se matriculou. E ela começou a participar. Aí tem momentos no ERG que a gente tem aquelas aferições, aquelas coisas que a gente conversa um pouco, nem vai conversando ao longo do curso também, mas ela estava ali naquele dia e perguntamos para ela, como é que estava indo para ela o ERG? Ela falou assim, muito difícil. Por que muito difícil? Porque eu tenho que sair escondido de casa. Minha mãe é católica e tem pavor desse negócio de diabo que vocês têm aqui, que ela acha que vocês mexem com o diabo. Então, ela tinha que sair escondido. Se a mãe soubesse que ela estava indo na FEB participar de um curso de espiritismo, a mãe punha ela para fora. Olha o regime daquelas. Então ela fazia tudo escondido para estar lá. Segunda coisa, estava sendo muito difícil. Ela fez uma comparação quando perguntamos para ela o que é espiritismo. O que é espiritismo para você? Hoje, espiritismo para mim é um quarto escuro. Eu falei, como assim? O quarto escuro, que o espiritismo é a luz. Quando acende a luz, eu vejo a bagunça desse quarto que eu estou. Mas o espiritismo não me ajuda a limpar o quarto. Ele só me mostra a bagunça. Limpar o quarto, sou eu que tenho que limpar. O quarto íntimo de cada um de nós, ela tinha enxergado os problemas dela. E já é um avanço esplendoroso, porque o autoconhecimento é olhar para dentro de si, olhar esse quarto escuro cheio de problemas que a gente traz de sucessivas encarnações em que nós erramos muitas vezes, e estão armazenados, recalcados, que estão configurando esse perfil orgulhoso que a gente ainda carrega. E ela percebeu isso e falou, hoje o meu trabalho, para mim, grande dificuldade, além de minha mãe não saber que eu estou vindo aqui, é como mudar esse quarto sujo. Está dando muito trabalho para mim. Muito trabalho. E ela era revoltada, ela era rebelde. Assim, ao tempo ela foi provocando várias discussões que ela discutia com ela mesma, mas ela para mim, porque a gente sempre tranquilo, calmo. E aí ela foi aprendendo a se asserenar. 3 anos de curso era o encerramento do curso. Aí cada um foi fazendo as suas anotações na hora de fazer a avaliação. E nós chegamos à hora dessa menina. Essa me marcou para mim muito claro, porque era um exímio, clássico exemplo de quem se esforça e consegue vencer. Ela contou que um dia ela foi estacionar o carro dela e não tinha nenhum carro do lado. E aí era um lugar que não tinha câmera, não tinha nada, um lugar mais ou menos mesmo que ela tinha em algum lugar. Mas quando ela voltou, tinham 2 carros e um tinha estacionado muito perto dela. E ela confessava que ela não era lá muito boa motorista. Na hora de sair, ela arrastou um pouquinho, pegou o carro, estava do lado dela. E aí ela falou, ai meu Deus, olha o conflito. Tem ninguém vendo, olhou para cá, olhou para lá, não tem câmera, não tinha ninguém dentro do carro. Ela pensou assim, puxa vida, se fosse antes de conhecer essas verdades da vida, eu iria embora, não faria nada, mas minha consciência não me deixa fazer isso. Ela desceu do carro, pegou um papel e anotou o nome dela, o telefone e disse assim, desculpe, eu causei um acidente no seu carro, me ligue que eu farei a reparação. Deixou lá no vidro do carro, a maneira daquelas propagandas que o pessoal coloca, né? De uma maneira que uma pessoa não tinha como não ver. E foi embora. Passados uns 3 dias, alguém liga para ela. E liga para ela e pergunta, foi você que deixou esse bilhete no meu carro? Foi sim, senhor, me perdoe, eu não consegui ver o carro do senhor, estava muito apertado, eu arranhei. Mas eu sou o responsável, o senhor me fala onde o senhor vai querer fazer o serviço, que eu me responsabilizo. Aí a pessoa do lado falou assim, minha filha, você é de que planeta? Que ninguém faz isso, minha filha, que você está fazendo. Aí ela disse, ninguém não. Ninguém como eu era antes, mas alguém como eu sou hoje faz. Então isso é transformação. Transformação que exigiu luta íntima. Ninguém da família dela percebeu que ela estava aí no espiritismo, que ela estava buscando o evangelho por outras luzes, que não a da católica. Mas todo mundo na casa dela, conta ela, percebeu
que ela estava mais calma, mais serena, mais tranquila, menos brigona, ou quase nada de brigona. Ela tinha transformado, e o pessoal perguntava, o que aconteceu com essa menina? Se falasse para ela que o demônio mudou ela, eu vou lá para esse demônio também, que eu quero mudar todo mundo. Ou seja, gente, a transformação é íntima. O Espiritismo acende as luzes dos nossos problemas. Ele mostra onde está o nosso problema. Mas ele não vem resolver o nosso problema. O nosso problema, quem tem que resolver somos nós. E essa resolução não se faz no estalar de dedos. Essa resolução, ela leva tempo. Vai chegar um momento que você vai, como diz os meninos brincando, vai querer chutar a boca do balão, né? Assim, a barraca, negócio da barraca, abaixo da barraca, você vê o que é que eles falam. Por quê? Porque tem hora que você vai querer deixar aquela pessoa velha que você sempre foi prevalecer sobre a pessoa nova que você precisa ser. A pessoa que você precisa ser transformada para contribuir com a vida de uma maneira geral. Nesses livros que foram trazidos hoje aqui para nossas referências, tem aqui um texto de André Luiz que eu gostaria de mostrar para vocês a beleza que ele escreveu. Vou pegar aqui uns trechinhos para a gente ler aqui. O capítulo 23, o livro é Sinal Verde, foi psicografado por Chico, né? E o espírito que psicografou foi André Luiz. Essa edição que eu tenho aqui é da Petit. Melindres, é o capítulo 23, diz André: não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Suscetibilidades, melindres, alergia moral, sensibilidade de porcelana, ressentimento, tudo isso é sinônimo. Tudo isso tem a mesma origem, orgulho. Então, quando acontecer alguma coisa que nos cause algum mal, se a gente deixar aquilo se agasalhar dentro da gente, a gente começa a ficar perturbado. Vocês já perceberam que quando você se sente, você fica um tempo remoendo aquilo, aquele trem dentro de você, e você perde oportunidades de usar esse tempo para coisas nobres, para coisas elevadas. Você fala assim, Max, mas não é fácil, né? Não, se fosse, não tinha mais ninguém melindroso nessa terra, né? Mas não é fácil é uma coisa, impossível é outra. Não é fácil quando eu não quero mudar é uma coisa, não é fácil quando eu quero mudar é outra. Então, quando eu desejo fazer a transformação e eu me sinto melindrado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é reconhecer que se eu me sentir melindrado, eu não tenho a alma do tamanho de uma Mahatma Gandhi. Eu ainda me ofendo. Eu não tenho sangue de barata, como dizem os meninos. Então, eu tenho que reconhecer, porque você nunca vai mudar alguma coisa que você não sabe que tem. Você nunca vai mudar o problema se você não conhece o problema, se você não mapeia o problema, se você não identifica o problema, se você não quantifica o problema, se você não mede, em outras palavras, o problema. Então, eu tenho que, primeiro de tudo, reconhecer que eu trago o problema em mim. Porque seja o que for que aconteceu, se eu não trouxesse o problema em mim, não importa o que falaram, o que fizeram, eu não sentiria. Porque a palavra é essa, sentir. Como a minha sensibilidade da palavra de Carbachuta é de porcelana, quebra fácil, significa que eu sou frágil emocionalmente. Frágil. Eu me afeto fácil. Nós estamos falando aqui no texto que foi lido de casos que acontecem na casa espírita. Mas tem melindres dentro de casa que separam casamentos maravilhosos, que poderiam ter durabilidade enorme. E uma das coisas que mais causa essas dissociações de casamentos é o melindre. Porque sabe o que acontece? Ali tem uma frase, logo no começo ali, ó, que diz assim, que você tem que se aceitar como você é e aceitar o outro como o outro é. Sabe qual é a pior frustração que alguém tem? É quando o outro espera, esse alguém espera que o outro dê o que ele deseja e não o que ele dá conta de dar ou o que ele pode dar. Toda vez que você esperar do outro o que ele não pode dar, você vai se frustrar. Isso é melindre. Agora, quando você aceita o outro como o outro é, do tamanho que ele dá conta de ofertar, nas possibilidades psíquicas atuais dele, você nunca se frustra. Porque você reconhece o segundo item da caridade, como entendia Jesus. Você reconhece a indulgência para com as perfeições dos outros. Porque você sabe, na sua intimidade, que um dia também você já errou. Lembra de Jesus? Atira a primeira pedra. Quem estiver sem pecado, qual de nós está? Então, quando a gente tem essas concepções, esses aprendizados guardados aqui, daqui para cá, a gente sente na hora que a gente está no ramo, ou no risco, ou no limbo do que nós chamamos tentação. É a hora
que o homem velho, a criatura velha, tenta aparecer e prevalecer sobre a situação. E a hora que eu tenho que fazer com que essa criatura velha não cresça e a criatura nova, tranquila, serena, mansa, se aflore, que torne-se predominante. Como é que a gente mostra isso? Pela serenidade com que a gente trata o caso. E a gente nunca vai ter um caso bem resolvido quando a gente está nervoso. A gente só vai resolver os casos, sejam quais forem, de qualquer campo da vida, quando nós estamos serenos. Lembra de Jesus? Ele dizia assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E aí então encontrareis repouso, plenitude, paz para as vossas almas. E nós temos na doutrina espírita claramente definido que o nosso guia, o nosso modelo, o nosso rumo, o nosso êmulo chama-se Jesus Cristo, que é o jeito que ele viveu, o jeito que ele nos ensinou a viver. E ele ensinou. Quem alguém já viu falar? O Caio colocou a última frase do seu artigo, lembrando, já pensou se Jesus fosse melindrar com tudo que nós fizéssemos? Coitado de Jesus, né? Não ia dar conta. E Jesus nunca se melindrou nem com aqueles que o mataram, quanto mais com essas coisas pequenas. Então o que a gente tem que fazer para poder combater o melindre? A gente tem que se olhar como adulto e não como criança. Porque criança quer brigar, adulto quer conversar, adulto quer estabelecer paz, tranquilidade. E sempre lembre que quem agride é enfermo da alma. Pode estar enfermo num determinado tempo da vida, mas é enfermo. Porque ninguém em sã consciência agride ninguém. Você vive, você nasceu para viver a essência da qual você é feita, que chama-se amor. Nós todos nascemos para viver amando. E no nosso normal, no nosso natural, nós somos pessoas pacíficas. Somos pessoas tranquilas, pessoas que gostamos de conversar umas com as outras. Mas mexeu nos pontos fracos, aí surge a fera que nós guardamos lá dentro. E essa fera é o que derruba muitas e muitas encarnações de muita gente. Muitos e muitos casamentos, muitas e muitas relações de amizade. Quantas pessoas se ofenderam por uma coisa e ficam sem conversar anos e anos com pessoas cujo afeto é caro para ela, por orgulho exacerbado. Tudo isso, como disse o Caio Bachuta, faz com que você perca tempo. E o pior, o que sofre mais com isso é você próprio. Por quê? Porque você carrega o fel dentro de você. E toda vez que você se lembra daquela situação, é como se você estivesse inoculando um veneno dentro de você. E é pior, esse veneno te causa mal até para a saúde. Chama-se somatizar. Ele pode fazer com que você tenha, por exemplo, uma úlcera de estômago, que você possa ter, por exemplo, um problema de coração que está vinculado a afeto. Que o centro de força chamado cardíaco, ele está vinculado a afeto. Toda vez que você tem problema coronário, você tem alguma coisa a ver com afeto, que você não equalizou, que você não harmonizou. Então, essa questão exige, sem que nós tenhamos qualquer dúvida, esforço para que ponhamos em prática isso que nós aprendemos na doutrina de Jesus, esclarecida pelo nosso chamado e maravilhoso Espiritismo. Tem outra aqui. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Então, uma pessoa odeia futebol. E tem uma pessoa que se adora falar de futebol. Ele gosta, o que eu vou fazer? Se você odeia futebol, procure pelo menos ser tolerante. Procure relevar, procure não se envolver com aquilo. Deixa ele dar vazão ao que ele gosta. Qual o problema? Se você pode fazer uma série de coisas que talvez ele também deteste, ele também pode fazer. Eu estou falando, por exemplo, de um casal que convive 24 horas dentro de um lar. E são pessoas diferentes, que têm gostos, preferências, desejos diferentes. E que muitas vezes são antagônicos. De novo, o problema da frustração. Se eu esperar que ele vá mudar, eu adoro quando aquelas meninas novas vão casar e dizem assim, não, eu mudo ele quando ele casar. Porque menina é difícil, né? A mãe fala, minha filha, isso não presta, não casa com esse trem. Eu gosto desse trem, né? E a menina, não, mãe, eu gosto dele, eu amo, e ele vai mudar, pode deixar que ele vai mudar, eu vou mudar ele. Chega depois do casamento, ninguém muda ninguém. Você apenas oferece
valores, oferece recursos para o outro que convive com você se influenciar. Mas mudar é por conta dele. Você pode ser aquele que exala o perfume de tranquilidade, serenidade, para um que é inquieto dentro de casa. Mas ele se tornar sereno não é apenas sentindo o cheiro da serenidade exalando de você como o perfume de uma flor. É ele se esforçando para também começar a exalar esse perfume. Mas isso custa, isso demanda esforço, isso demanda vontade, querer. Ele tem que querer intimamente. E ninguém pode querer que o outro queira sem que o outro mesmo queira por si só. E é por isso que a gente não muda ninguém enquanto esse alguém não resolva se transformar. Então, até lá, deixa ele pensar como ele pensa. Na Casa Espírita, como foi o tema que foi abordado aqui, Casa Espírita tem gente que vem trabalhar com toda alegria. Aí alguém fala alguma coisa, magoei. Já não vem trabalhar na outra semana. Ou seja, mostra imaturidade emocional, maturidade espiritual, imaturidade espiritual e, sobretudo, maturidade do ego, que ainda está bastante centrado em si mesmo. Outra coisa que André fala, cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente. Gente, é como se fossem janelas. Segundo os nossos níveis evolutivos, cada um de nós tem uma janela que consegue ver o mundo. Alguém que está no nível evolutivo mais baixo vê uma parte desse mundo. Alguém que está um pouquinho mais alto, a janela é um pouco mais larga. Mais alto, a janela é um pouco mais larga. Mais alto, ele consegue ver muito mais. Então, você não pode condenar aquele que não consegue ver o que você vê, porque ele não dá conta. É como se você exigisse de um aluno de terceiro ano primário que ele conseguisse resolver problemas de matemática da oitava série, do oitavo ano, do nono ano. Ele não vai conseguir. Por quê? Porque ainda não tem a bagagem para ele desenvolver isso. É a mesma coisa na relação humana. A gente vai esperar do outro o que o outro não consegue dar. Isso vai demandar tempo, e esse tempo é ele que precisa passar. Se hoje você está aqui e ele está lá, é ter uma razão. Você passou por todos os degraus que ele vai passar. Mas um dia ele estará onde você está. É assim que faz na escola. Que está no prezinho hoje, dia virá que ele está lá formando. Não é assim que funciona? Espiritualmente também, nós vamos desenvolvendo. E vai acelerar esse processo quem tiver essa compreensão de que precisa fazer esforço para domar as más tendências. E o melindre, volto a repetir, é uma das mais graves delas. Diz ainda André Luiz, muita vez uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência ou negócio, se você se dispuser a estudá-la. Pior dos mundos é quando você se fecha nas suas próprias ideias e não dá oportunidade nem para ouvir e muito menos para analisar o que o outro está te dizendo. Isso mostra, de novo, imaturidade. Mostra falta de humildade. E lembra, humildade é você aceitar o seu tamanho evolutivo. É você não querer parecer mais do que você é, mas não se passar por tadinho, fazendo você parecer menos do que você é. É uma pessoa, por exemplo, que detém um conhecimento de matemática, é chamado para dar uma aula. Ah, não, eu não vou dar não. Ele sabe que conhece matemática, dá não para passar aquele negócio para os outros. Vai lá, você vai, para poder ser paparicado. Já viram isso? Isso é falta de humildade, não é humildade. Humildade é você... gente, eu vou aqui trazer um pouco que eu conheço. E traz, sem ostentar-se, sem colocar-se em desmerecimento, mas traz o que ele dá conta de trazer. E assim somos nós. Vamos trazer o que nós damos conta de trazer, o que nós já podemos e já carregamos em nós, nós vamos trazer e oferecer segundo as nossas possibilidades. Se vamos atender a todos, é outra história, mas a nossa consciência estará em paz de que nós fizemos o nosso melhor. E isso é o que conta. Você não vai conseguir agradar todo mundo, você não vai poder evitar que as pessoas não gostem de você. Não tem jeito. Nosso mundo ainda é um mundo em que as antipatias ainda são fortes entre as pessoas. Mas você não pode ser antipático a você mesmo. Você não pode falar alguma coisa da qual você tem que arrepender depois. Fala aquilo que a sã doutrina da sua consciência permite que você fale. Quando você fizer isso, você vai pôr a sua cabeça no travesseiro e vai dormir com serenidade. Mesmo que você saiba que alguém não gostou do que você falou. Mas se você falou o que é justo, o que é da lei divina, que não te causou nenhum mal-estar íntimo, que você sabe que não provocou mal a ninguém, você está em paz.
Porque você nunca vai agradar todo mundo. Nem mesmo Jesus conseguiu fazer isso. Tanto é que o mataram. Porque não agradou a todos. Por que não agrada? Por causa dessas janelas espirituais. Tem interesses mesquinhos e tem interesses maiores. Agora, se você já tem essa compreensão que nós estamos trazendo aqui hoje, cuidado. Porque Jesus disse, a quem muito é dado, muito será pedido. Se você já tinha condição de combater, primeiro retendo o impulso desse orgulho ferido, depois expandindo a sua possibilidade de humildade, você já é alguém que poderia estar fazendo isso. E se não estiver fazendo, responderá por isso. Com certeza. Porque é da lei que quem tem mais deve dar para quem tem menos. Lembram da parábola dos talentos? Um recebe 1, um recebe 2, o outro recebe 5. Na hora de devolver para o Senhor, o que tinha enterrado o talento é rechaçado pelo Senhor. Servo mau e fiel, porque não fizestes o que te esperava, serás metido numa prisão e daí não sairás até que pague o último ceitil. O que é isso? Terá que reencarnar de novo para poder aprender as experiências. Então, se nós, que já somos conhecedores destas verdades, já temos isso como garantido dentro de nós, não temos mais dúvidas sobre isso, nós temos que fazer como aquela mocinha. Eu causei o mal, mas não me convém fazer de conta que não causei. Vou assumi-lo. Isso é grandiosidade de alma. É assumir a responsabilidade, independentemente do que venha acontecer como consequência disso. Manter-se fiel à verdade tem um preço, mas é o preço da paz, que você conquista depois. Gente, se quiser perguntar, fica à vontade, viu? Melindres arrasam as melhores plantações de amizade. Quantas e quantas pessoas nós falamos deixam de ser amigas por causa dessas tolices, dessas pequeninas coisas que são às vezes insignificantes, mas que a gente faz parecer enormes, como se aquilo pudesse ser de valia alguma. Quem reclama agrava as dificuldades. Esse é outro grave problema que denota quem é melindroso. Toda pessoa rebelde que reclama a todo momento está denotando claramente alma em processo ainda de aprendizado, alma que precisa de experiências. A alma que já tem compreensão, ela jamais reclama, ela agradece. Ela consegue reconhecer que o sol nasce todos os dias sem que ele tenha que fazer nenhum esforço para que isso aconteça. Ela consegue reconhecer que ela respira o ar gratuitamente, sem que tenha que pagar nada e se beneficia desse ar, sem nem se dar conta de que está respirando. Ela começa a perceber que no dia da alimentação na sua casa, ela sabe que aquela comida que está em sua mesa tem participação de milhares de pessoas anônimas que foram responsáveis para aquele arroz chegar na sua mesa, para aquele feijão chegar na sua mesa. São quantas pessoas envolvidas para plantar o feijão, plantar o arroz, transportar, beneficiar, colocar na prateleira, vender. A água que você usa, quantas pessoas estão envolvidas em tratá-la? O banco que você senta, quantas pessoas foram envolvidas para trabalhar nele? A panela que você usa, quantas pessoas foram utilizadas para que aquela panela chegasse na sua mesa? Pensa o quanto você é dependente de anônimos, que são seus irmãos de caminhada. Uma pessoa que já tem essa compreensão não tem como reclamar. Ela sabe que nenhuma folha cai sem a permissão de Deus. E por isso, ela sempre agradece. Qualquer que seja a situação que ela esteja atravessando, ela faz como aquele rapaz estava dirigindo. Ela procura encontrar desculpas para aquela situação, para poder se manter otimista. E otimista, entusiasta, é ter dentro de nós aquele Deus íntimo que faz com que a gente encare o mundo sempre com alegria, sempre com gratidão, sempre com esses sentimentos superiores. Então, reclamar, se rebelar, é uma das características que nós precisamos vigiar em nós. Se ainda temos impulsos de reclamar, mapeemos isso e vamos fazer a contenção. Não deixe sair. É o primeiro ponto. Conter, não deixa sair. Vai dar dificuldade, porque isso é igual um cavalo bravo, você vai ter que domar, mas segura. Pouco a pouco, você vai começando a enfraquecer esse bichinho bravo
e vai começando a fortalecer o bichinho bom que você precisa cultivar, que você precisa alimentar, que você precisa dar abrigo, que é o bem que você precisa construir em você. Então, esse ponto de reclamar é uma das características de quem é melindroso. Agora, quando o melindre é cultivado, eu guardo aquilo. Sabe quando você guarda? Você fica lá, às vezes acontece uma coisa, você fica chateado, aí depois você não põe importância naquilo e continua vivendo. Isso já é o menos mal. Mas duro quando acontece uma coisa e você vê para aquilo para casa. Fica remoendo, ao ponto de você começar a ter antipatia pela pessoa com a qual você teve esse problema que te melindrou. E esse melindre vai crescer por uma figura mais forte, que se chama ressentimento. O que é ressentimento? A própria palavra está falando. É ressentir. É sentir de novo. E todas as vezes que você fica sentindo de novo, aquilo está introjetando em você a peçonha do veneno que vai te causar mal. Por isso, o André Luiz, numa frase simples, diz assim: não cultive ressentimentos. Bloqueie isso. Esqueça, lembra? Esquecer. Não é sentido de esquecer como se não lembrar. É ressignificar o fato. É você olhar aquilo como uma coisa menor do que você inicialmente conseguiu enxergar. É olhar aquilo como uma criancice de alguém, ou como alguém que não viu o que estava fazendo, fez sem maldade. É você ressignificar. Quando você ressignifica, você não tem o mesmo sentimento de novo. Por quê? Porque aquilo não tem a mesma configuração inicial que tinha. E isso exige de você o esforço para olhar aquilo como se aquilo fosse diferente do que você sentiu inicialmente. Se você não fizer isso, você vai continuar vendo o problema como você imaginou ver da primeira vez, e isso se chama ressentimento. Então, muita atenção, porque às vezes são coisas muito insignificantes que a gente avoluma, porque a gente, dentro da gente, tem um problema. Melindrar-se é um modo de perder as melhores situações. Por isso, todas as vezes que a gente melinda, como diz Caio Bachuta, o primeiro prejudicado é você mesmo. E aí ele dá uma sugestão: não se aborreça, coopere. Você já percebeu que quando a gente está trabalhando, não tem tempo de ficar lembrando de coisa ruim? Quando ele está focado no trabalho? Já viram isso? Por isso que o melhor e mais aliado, salvador de nós mesmos, é o trabalho. Por isso que Jesus diz: meu Pai trabalha sempre e eu trabalho também. O trabalho é um antídoto contra qualquer problema, porque você começa a preencher a sua mente com aquilo que é enobrecedor e não dá espaço para aquilo que é perturbador, que a gente ainda carrega na gente. De pouco a pouco você vai trocando um pelo outro, enfraquecendo um e fortalecendo o outro. Quem vive de se ferir acaba na condição de espinheiro. Ou seja, todo mundo que aproxima dele fere-se também. Então, a gente tem sido espinheiro na vida dos outros, a gente precisa examinar isso. Mas eu quero trazer um texto aqui da dona Joana de Ângeles, que ela está no livro Autodescobrimento, uma busca interior. É da série psicológica dela, e esse livro é o livro de volume 6, que ela trouxe-nos. É uma pérola esse livro, foi o primeiro livro dela que eu li. Ela traz no capítulo 10 um estudo muito bem elaborado sobre vários desses sentimentos inferiores. Ela começa com o ressentimento, depois ela traz o outro que ela chama de lamentação, que é igual a reclamar. Ela diz assim: o ressentimento agasalha sentimentos de antipatia que se convertem em animosidade crescente, sempre cultivada com satisfação à medida que lhe concede área emocional para o desenvolvimento. Sabe aquela pessoa que se sente bem em ver o outro se sentir mal? Já viram isso? Tem ou não tem? A pessoa vibra com o outro sofrendo, porque ela não gosta do outro. É isso aqui que é o ressentimento. Ela faz com que a pessoa se perca. Então, muita atenção para a gente não trabalhar nesse lado, porque a gente vai ter problemas, com certeza, que vão impactar sobre nós. E um deles é o próprio organismo. Diz assim: o ressentimento tisna, mancha a razão,
perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos, enquistando-se como força destrutiva, que não, conseguindo atingir aquele que lhe deu origem, fere o ser no qual se apoia. Então acaba machucando pessoas que não têm nada a ver com isso, porque como um espinho, fere todo mundo que está do lado. Gente, é um câncer. Orgulho é um câncer. Combata. Combata com a força íntima que você tem. Não deu conta? Faça pedido de ajuda para o plano espiritual através da prece. Lembra de Jesus? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Então, se deu vontade de reagir, se sentiu ofendido, eleve o pensamento a Deus. Do jeito que você sabe fazer, Deus me ajude, Senhor, me socorra. Porque isso faz com que você bloqueie o impulso primitivo e ele não extravasa. E não extravasando, você começou a ganhar a luta. Muita paz a todas, muita paz a todos e ficamos à disposição. Lani, muito obrigado pelas palavras, né? Pela reflexão. Que Jesus te ampare, te abençoe, te proteja sempre, né? Aquela frase que Joana disse a Divaldo, que aqui no planeta a briga é sempre nós contra nós mesmos, né? E não nós contra o outro. Talvez seja essa grande dificuldade que nós temos nessa luta que é constante e que vai durar ainda muito tempo. Bem, gente, então vamos fazer a nossa prece final e em seguida, né, vamos dar início ao passe, tá bom? Vou diminuir um pouco as luzes, seu Valdivino vai fazer para a gente a prece final. Queridos irmãos, nas leis de Deus, o acaso não existe. Assim sendo, cada um de nós temos um motivo pelo qual aqui estamos. E é justamente nesse momento, mais uma vez reunidos, sempre lembrando os ensinamentos de Jesus, quando ele disse: quando for orares, chega em sua casa, entra para o teu quarto, e fechado a porta, orai o Pai em segredo. Simbolizando assim essa casa, o nosso corpo, esse quarto, o nosso coração, para que nesse momento possamos assim elevar os nossos pensamentos e do fundo do coração pedir a Ele que o Senhor, na sua infinita misericórdia e bondade, nos abençoe os nossos sentimentos cristãos, para que possamos aprender amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Para que essa casa se transforme, Senhor, no altar da caridade, aonde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja.